Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu sou a professora Leônida e eu também vou ficar com vocês com a disciplina de ciências, tá certo? Bom, então hoje nós vamos iniciar, a nossa primeira aula de ciências, porque na outra nós tivemos o quê? Foi um encontro, um encontro pedagógico dos professores. Bom, então, quero saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Bom, espero que estejam todos bem, em casa, tranquilos, com saúde, principalmente. Tá certo? Bom, então, vamos prestar bastante atenção na nossa aulinha de hoje, para a gente refletir um pouquinho, sobre o nosso conteúdo de ciências, tá certo? Então, conto com a participação de todos, tá bom? Que vocês possam participar ativamente das nossas aulas, que vocês realmente possam se envolver em cada momento, com todos os professores, para que haja um desenvolvimento da disciplina e que haja um bom aprendizado de todos vocês, tá certo? Então vamos lá, o nosso slide de hoje, preste bastante atenção, tá certo? Então agora vamos falar sobre energia, não é isso? Iniciando aí a unidade 1, né? E eu sei que vocês já ouviram muito falar, principalmente os pais, os avós, às vezes tem aquele ditado que diz assim: eita, criança cheia de energia. Bom, será que nós somos cheios de energia mesmo? Não, então, para isso, vamos discutir um pouquinho, conhecer, nos aprofundar mais um pouquinho neste assunto, né? E no primeiro momento, eu quero que vocês observem essa imagem, tá? Observe essa imagem, vejam o que ela nos mostra, o que ela está mostrando pra gente, o que está acontecendo, né? Estão observando? Bom, então vocês podem descrever, o que vocês podem estar vendo, o que essas pessoas estão fazendo. Bom, aí a gente observa que são diversas pessoas e cada uma delas está o quê? Está fazendo uma atividade diferente, não é isso? Eles estão aonde? Em casa, e mesmo assim eles estão realizando atividades bem diferentes. O primeiro está sentado, trabalhando em um computador. O segundo aí está fazendo o quê? Está limpando, usando um aspirador. Já no terceiro e quarto, a gente observa que tem uma janela aberta, de um quarto, como se estivesse entrando o quê? A luz solar, não é? Então, a gente observa que nós temos o quê? 3 tipos de situações, Situações bem diferentes, bem distintas. Então, verifique, Vejam bem, tá certo? O que vocês podem estar observando diante dessas 3 situações. Vocês também observaram em cima no telhado, o que tem lá no telhado? Observe, veja o que tem no telhado da casa. Bom, então depois dessa observação, eu pergunto a vocês, em quais situações representadas nessa imagem, a utilização de energia vocês estão observando? Bom, então respondam. Bom, e se a luz acabasse na casa, o que aconteceria? O que iria acontecer se faltasse, acabasse a luz aí? O que vocês acham que poderia acontecer? Já pensaram? Refletiram um pouco? Bom, e aí uma terceira pergunta ainda de reflexão, Quais dessas atividades seriam interrompidas, E quais ainda poderiam ser feitas? Então, observe bem nessa situação. Quais delas poderiam ser interrompidas? Bom, observe que a moça trabalhando no computador, se não tiver luz, o que acontece? Ele vai desligar. A mesma coisa desse rapaz aí que está usando o aspirador de pó. O aspirador
também vai parar de funcionar. Agora, nesse quarto aí, vocês acham que ele vai ficar escuro? Não vai. Por quê? Porque o que está entrando nele é o quê? É a luz solar, né? Então, nesse caso, se faltar a energia, nesse caso aqui, né? Não vai fazer tanta falta, né? Bom, então, é isso que eu queria que vocês tivessem observado, tá? Não é isso? Vocês concordam comigo? Bom, então, nós temos aí energia para quê? Né? Uma pergunta. Então, vamos tentar resolver essa pergunta. Tem assim, Bia e Beto chegaram da escola com muita sede, né? Duas crianças. Enquanto lava as mãos para almoçar, o pai deles resolve fazer um suco de laranja. Olha só. Bom, ele pega o espremedor elétrico e o manual. E antes de começar a espremer as frutas, pergunta aos filhos. Olha só no balãozinho aí do lado a pergunta que ele fez aos filhos. Ele perguntou o seguinte: qual deles precisa de energia para funcionar? E aí, criançada, eu quero saber de vocês. Qual dos dois precisa de energia para funcionar? Esse aqui é uma questão para que vocês possam me responder, tá? Tá certo? Eu vou colocar como uma tarefinha de casa essa pergunta aí, tá? Qual dos dois? Bom, então para que vocês pensem bem, né, nessa situação, eu trouxe aqui uma reflexão, um conhecimento a mais sobre as formas de energia. Bom, você sabe de onde vem a energia que você gasta brincando, correndo e divertindo-se? Foi o que eu falei lá no início, né? Que eu fiz aquela pergunta. Vocês não ouvem aquele comentário, né? Eita, menino cheio de energia, ou seja, não para quieto um só minuto, né? Bom, então toda essa energia vem de onde? Vem dos alimentos que nós consumimos, né? Do alimento que você come, né? Que nós comemos. Bom, para qualquer tarefa se realize, é necessário algum tipo de energia, tá bom? Bom, o homem percebeu isso há alguns milhares de anos, quando descobriu o fogo. Energia utilizada em forma de calor e que serve para aquecer, cozinhar, iluminar e etc. Bom, o aproveitamento do vapor como forma de energia foi outro grande avanço. Bom, a lenha foi o primeiro combustível usado para produzir energia em forma de vapor. Bom, depois, né, veio o carvão mineral, que substitui a lenha, pois é bem mais econômico e não destrói as florestas. Bom, o vapor era muito utilizado nas locomotivas, que era um transporte que tinha naquela época, para fazê-los movimentar. Mas, para que isso ocorresse, era necessário que a água aquecida numa caldeira se evaporasse para que o vapor passasse por tubos fechados que faziam gerar as rodas do trem. Olha só, né? Com o passar do tempo, né? O homem, né? Começou a observar mais e percebeu que poderia estar utilizando, né? De elementos naturais, poderia tirar, né? A energia, usar dessa energia. Bem, a procura de novas fontes de energia é constante, ou seja, o homem está sempre pesquisando, sempre estudando para conhecer novas fontes de energia e que essa fonte não destrua, né, o meio ambiente, o nosso ecossistema, que seja uma fonte de energia renovável e não destrutível.
É necessário ter alternativas de combustíveis para que nenhum deles se esgote, se usássemos somente a lenha. E o que seria das árvores? Bom, as florestas já teriam desaparecido, não é isso? Bom, foi mediante várias pesquisas no solo que o homem descobriu o petróleo. Daí produziu-se o óleo combustível, que passou a ser usado também nas indústrias, né? Para produzir o vapor, que faz movimentar as máquinas, e a gasolina, né? Que faz movimentar os veículos. Esses combustíveis minerais, como o carvão, o petróleo, quando queimados, liberam substâncias tóxicas que poluem o ar, o solo e as águas, provocando grandes danos ao meio ambiente. Bom, na metade do século passado, começou-se a usar uma nova forma de energia, provocando grandes danos ao meio ambiente. Na metade do século passado, começou-se a usar uma nova forma de energia, a elétrica, né? Essa que nós temos hoje. Em pouco tempo, as cidades ficaram iluminadas com grande número, né? Grande número de indústrias, o que fez crescer a quantidade de empregos. Bom, a partir daí, né, a geladeira, o liquidificador, o aparelho de som e outros equipamentos passaram a funcionar com a eletricidade. Foi que nós vimos na imagem, né, lá no início, né, as pessoas, um trabalhando no computador, o outro trabalhando, né, com o aspirador, ou seja, tudo ligado a uma tomada. Bom, então fica aí, né, um pensamento para que vocês possam estar refletindo, pensando sobre a energia, né, os tipos de energias que nós podemos encontrar. Mais à frente a gente vai aprofundar sobre cada um deles, tá certo? Então eu deixo aí uma questão de reflexão para que vocês respondam, tá certo? A pergunta é: qual dos espremedores precisa de energia, né? Lá da perguntinha que a gente viu, né? Lá onde o pai fez a pergunta, se era o espremedor de fruta elétrico ou o espremedor de fruta manual, tá certo? Então, qual dos dois precisa de energia e por quê? Então, explique da sua maneira, do seu jeitinho, com suas palavrinhas, tá certo? Então, crianças, tchau, tchau, até a próxima aula.